Belas donzelas, desejos por causas nobres, romances bem construídos, em contraste com cenários de guerra devastadores. Vocês aí de casa não estão preparados pro Pode Ver de hoje, e a verdade é que nem a gente tá. Mas mesmo assim, a gente vai falar e muito. Hoje a gente vai falar sobre 2 filmes que se passam na época das guerras e que vai fazer a gente sentir aquele mix de emoções com os romances, os confrontos. Olha, tá muito especial, eu tenho certeza que vocês vão gostar demais. Meu nome é Letícia Domingues. O meu é Mariana Vasconcelos e esse é o Bem-vindos ao Pode Ver. Sejam muito bem-vindos ao Pode Ver. Pessoal, nossa primeira indicação de hoje é o filme Juventudes Roubadas. Edward, por favor, me mande notícias de Roland Layton. Diga o quanto eu gostei de conhecê-lo. Acho que eu o ofendi, Edward. Você sabe que eu posso ser minha pior inimiga. Edward me garantiu que não se importaria de lhe escrever diretamente. Você lançou um desafio e eu fiz o que pude para enfrentá-lo. Espero que ache que esse poema tenha mais sentimento. Pela longa estrada branca nós andamos juntos. Por entre as montanhas cinzentas e a urze, você parecia marrom e suave, como um pássaro. Em seus cabelos errantes brincavam raios do sol. E todo mês de abril brilhava em seus olhos. E pra quem não assistiu, a gente já indica, é aquele filme de assim, você chora, né, Lê? É muito triste, eu já aviso logo que é triste. E ele conta a história de Vera Brittain, que se passa aí na Primeira Guerra Mundial, né, Lê? Eu confesso que só de lembrar já cai um cisco no olho, porque esse filme conta a história de um romance, e a história é, assim, vista do lado da Vera, que ela vai passar por muitas coisas, e envolve muitos poemas literários, umas coisas muito românticas. A troca dos dois é muito bonita, né? E você falando aí, Lê, a gente também poderia comentar que eu acho que seria, assim, a principal característica da Vera, que ela é muito resiliente, e a gente vai observar essa trajetória do personagem ao longo de todo o filme. Ela tenta, não digo tenta, ela consegue, né, na verdade, entrar em Oxford, que é uma universidade, ela é escritora. É o sonho dela, né? É o sonho da vida dela, e assim, para a época era super difícil porque não era bem visto as mulheres estudarem. Então você já consegue ver um traço da personalidade da Vera aí, que ela era super determinada e ela consegue, né, estuda pra caramba, que tem e ela um consegue trechinho passar. Que ela até briga com o pai dela, assim, né? Sim. Ela bate pai de frente. queria que ela fosse pianista, né? Se não me respeita como eu mereço, pelo menos respeite nossas visitas. Eu não quero um piano. Sabia que eu não queria e mesmo assim comprou. Não vou ser intimidada por você. E é uma coisa assim da época, que a gente via que ela meio que foi na contramão de tudo aquilo que ela era ensinado na época. E é realmente, o fato dela querer estudar muito era algo que não era visto bom, né, pra mulher. Esse piano podia pagar um ano inteiro em Oxford. Lá vamos E nós. esse tempo todo você disse que não podia pagar meus estudos. Escuta, eu não posso desperdiçar dinheiro. Arthur. E outra coisa que dá pra gente notar, e a gente tem que falar, é que esse filme traz bem a realidade da guerra, sem fantasiar ela. A gente vai ver outros personagens incríveis também que estão no meio do convívio da Vera, né? Total, eu acho assim, uma das coisas que eu acho que eu posso falar que mais me chamou atenção, que me chocou, na verdade, foi essa questão de mostrar a realidade da guerra mesmo e como as pessoas ao redor ali das pessoas que vão pra guerra, que se alistam, né, os soldados, como a família fica, né, e eles literalmente não romantizam mesmo, agora, assim, um filme de romance, que é agora que eu vou entrar falando do Roland, que é o par romântico da Vera. Ele é um amigo do irmão dela. E aí eles acabam se conhecendo e aí começa a troca dos dois, que acontece ali por meio de poemas, porque a Vera gosta muito de escrever e é muito bonita a troca deles. Só que aí ela se depara com o fato de que o irmão dela, se alista para a guerra e o Roland acaba tendo que ir também por um propósito maior. E é aí que começa toda a trama envolvendo esse filme. Vera! Escreveremos. Sim. Escreva. Escreverei. Eu te amo. E a gente pode iniciar falando que esse romance entre os dois é muito bonito, a troca de poema dos dois é maravilhosa, só que a gente pode falar que a Vera, ela era um pouco
digamos assim, romântica demais, né? E é muito bonito ver a troca entre os dois, só que o Roland, ele tinha um propósito desde o início, a gente já consegue observar que é bem patriota. Assim, ele é bem definido. Bem definido, e ele já tinha esse pensamento de se alistar, né, e ele acaba indo pra guerra, enquanto a Vera não tinha entendido muito bem ainda qual que era o propósito dele, o Roland, né? ele até mesmo, ele se candidata pra ir pra frente de batalha, então ele realmente tem aquilo dentro dele, e ele vai até o fim, e é como você mesmo disse, a Vera, de início, ela não consegue acompanhar essa decisão dele, e isso a gente consegue ver no filme, e o que acontece também em torno dessa decisão. A cabeça do Roland já tá totalmente voltada pra guerra, e é como se ele tivesse aqui e ela tivesse aqui ainda, não tá acompanhando. Ela não tava acompanhando, ela queria ainda que eles continuassem trocando aquelas cartas de amor logo do início ali, aquela coisa toda romântica. Enquanto o cara tava lá lutando pela vida, defendendo o país, e a Vera ele já tá em outro... em flores. Ele já tá em outro nível, assim, outro patamar. Mas assim, uma coisa que eu acho bonita também é que ele, apesar de ter brigado com ela nesse momento, ela também falou com ele de uma forma positiva sobre algo que eles não podiam deixar entre os dois ali, né? Legal. Tipo assim, apesar dele estar na guerra, não precisava que ele deixasse o carinho entre os dois, porque, querendo ou não, a troca dos dois fazia muito bem pra ele, né? Fazia muito bem pra ele. É só isso, a gente não vai comentar mais, precisa assistir. E outra coisa bem legal também é de que depois a gente vê a Vera, que de início ela queria ser escritora, ela acaba se tornando enfermeira depois de entender isso tudo que o Roland passou, que o irmão dela também acabou indo pro exército, e aí ela se candidata pra tentar ajudar. Logo de primeira a gente vê que a Vera, ela realmente bem decidida no que ela quer fazer, mesmo que isso vá contramão de tudo, porque os pais dela não aprovam pra que ela vá... ela já queria entrar em Oxford, né? E aí ela já teve um empecilho, assim, da família. Aí logo depois ela muda de novo e agora vai ser enfermeira. Outro empecilho da família. Mas a Vera, ela é realmente bem determinada e ela consegue acompanhar e entra como enfermeira pra ajudar na guerra. É verdade, Lê. E ela, de início, a gente percebe, assim, pelo menos foi o que eu entendi. Ela de início entra pra ajudar na guerra como enfermeira, mas eu acho que pra ficar mais próxima do Roland. Tá doida pra achar ela, de início, assim, ela não tinha entendido muito bem o propósito, mas durante a trajetória do filme a gente consegue perceber que ela passa a entender qual que era o real sentido da guerra e o propósito dela em estar ali. Bom, muita coisa acontece nesse meio e, enfim, a gente não pode mais dar detalhes porque esse filme é muito legal. Tá disponível pra você, é a nossa indicação, então você pode já assistir e conferir lá na plataforma. Bom dia, aproveitem o dia de hoje. Bom dia. Olá. Bom, pessoal, o Zoológico de Varsóvia vai contar a história real de uma família que vive de forma honrosa em meio à Segunda Guerra Mundial. Isso mesmo. E o filme gira em torno de um zoológico que fica em Varsóvia. Não me diga. Na Polônia, a capital da Polônia, né? E logo nas primeiras cenas a gente já vê o amor da Antonina e de Ian pelos animais. E assim, é muito lindo, é muito legal, porque os dois, eles são amantes dos animais. E a Antonina dá a vida dela pra ajudar o marido dela, que ele é zoólogo. Eu travei na palavra. E logo de início a gente já consegue ver a cena de 2 elefantinhos. Um elefantão, na verdade, e o filhotinho que acabou de nascer. E ele, eu acho que tá engasgadinho, né? Com alguma coisa que entupiu ele ali. E ela tem uma troca. Eu, sinceramente, não sei se isso foi feito com computação ou não. Se foi metade computação ou metade... Ou se ela tava ali mesmo com o elefante. Eu sei que a troca dos dois que foi. Gente, a Letícia me atrapalhou, mas a gente tava falando aqui da troca da Jéssica, da Antonina com o elefante. Ela está respirando! Você é linda! E o
filme é muito bem produzido, é rico em detalhes, porque assim, logo no início também a gente já vê a Antonina passeando pelo zoológico dela e mostra aquela paz que ela tinha, né? Que era realmente a casa dela ali no lugar. É verdade. A gente vê ela, essa cena é muito, muito, muito interessante, que a gente é justamente pra mostrar ali aquele ambiente do zoológico. Ela chega de bicicleta ali com a cestinha. Pra gente se localizar primeiro como que era antes Sim, do caos. O habitat mesmo dos animais, a gente vê que era aquela paz reinando, né? Eles tinham total comunhão ali com os animais. Acho que dá até aquela sensação de que eles estavam até em um safari, uma coisa meio floresta, assim, de tão natural que era. Só que aí entra aquele contraste da guerra, né? Porque a Alemanha invade a Polônia e você começa a ver os bombardeios na cidade. E aí o zoológico começa a ser bombardeado e os animaizinhos começam a morrer. E toda essa paz que a gente vê ali no comecinho, no início do filme, né, Mari? É, tipo, interrompida quando o bombardeio chega em Varsóvia, né? A Alemanha acaba ocupando ali a Polônia, Varsóvia. E, assim, a gente vê a destruição do zoológico dela. E os animaizinhos, assim, é de quebrar o coração. Eles porque não poupam, né? Porque eles não poupam, eles mostram, assim, a realidade e a dor da Antonina, né? E aí a gente vê... a vida dela, aquilo dali, né? A gente vê essa entrega, realmente, da atriz, que mostra pra gente, é como se a gente estivesse acompanhando a verdadeira, dela, né? a verdadeira pessoa que é passou bom a isso. gente comentar também um pouquinho dele, porque a troca do casal é muito bonita, né? Dá pra ver ali que os dois vivem pra aquele zoológico, só que na verdade é um ganchinho que a gente já pode falar também do próximo trecho, que eles tinham um propósito com os animais, mas esse propósito vai ser trocado pra salvar outras vidas. E aí que a gente começa a desenrolar da trama, ou a gente vai acompanhar a história do filme, que é quando o zoológico fica vazio, né? E eles transformam isso num centro de operações secretas, a Antonina e o esposo dela, porque a gente sabe que na Segunda Guerra Mundial, os nazistas, eles perseguiam os judeus, e a Antonina tinha um amigo de infância, né? Na verdade, era do esposo dela, que eles eram judeus. E aí ela se comove com isso. Pessoal, e como a Lê bem colocou, a Alemanha, não a Alemanha em si, né, mas os nazistas perseguiam os judeus, e aí que entra a amizade da Antonina com esse casal. Ela vê então ali uma forma de poder escondê-los, né, da Alemanha nazista e coloca eles dentro do zoológico. De imediato o esposo da Antonina meio que não curtia concorda, muita ideia, né? Porque querendo ou não, é perigoso. Só que aí depois a gente entra naquilo que a gente comentou da vez passada. Eles trocam o propósito de vida deles, porque eles passam a entender o quanto aquele zoológico pode ser útil para salvar não só aquele casal, mas outras pessoas também, outros judeus que precisavam de ajuda. Então você começa a ver aí que não só aquele casal foi ajudado, mas eles conheciam outras pessoas e mais outras, e aí você vê que os dois eles já entram se eles estavam assim, só com o dedinho do pé ali enfiado nessa trama, eles colocam o corpo inteiro, porque eles passam a lutar por essa causa, a gente pode dizer assim. E aí, abrigar dentro do zoológico de forma secreta, sem que ninguém saiba, a Alemanha nazista, esses judeus que precisavam se esconder ali. Está quase insuportável hoje. E vale enfatizar, ressaltar essa parte, o que é muito legal, que a gente vê o perigo que realmente esse casal se colocou. O casal e o filho dele, né? O filho deles que estavam ali, quando eles tinham tropas alemãs dentro do zoológico. Então, assim, não era uma visita apenas que eles iam lá. Eles estavam lá, assim, constantemente, todos né? os dias. E tem um adendo, né? Que o casal ali conhecia o Lutz, que ele é um oficial de alta patente ali do exército alemão,
que ia lá, assim, praticamente todos os dias na casa deles. E é óbvio que tinha seus motivos. Ele se apaixonou por ela, só que assim, ele era um mau caráter, né, gente? Porque sabia que ele era... Ele é um cara de pau. Que ela é casada, só que o que acontece é que, como a Lê bem pontuou, eles se colocaram tanto em risco que, assim, o Ian percebeu que esse soldado de alta... Que o Lutz, né, o soldado de alta patente, ele se apaixonou pela Antonina e ele estava indo lá não só pra revistar, mas ele estava indo lá pra poder ver ela. Então, assim, ele meio que se utilizava da posição pra poder dar em cima, né, da Antonina, o que dificultava bastante as coisas, porque ela não podia simplesmente falar não pra ele, né? Ela não faz nada, mas fica aquela situação constrangedora ali. E eu imagino o medo, né? Que ela deveria sentir. Porque ele era mau caráter demais. E a gente consegue realmente perceber isso na atriz, que ela passa isso, esse anseio, esse medo que ela tinha por conta das visitas constantes que eles iam, e ela com judeus dentro de casa, assim, inúmeras famílias, pessoas, histórias ali que ela se colocou a vida dela pra salvar, né? Bom, esse filme ensina pra gente muito sobre resiliência, amizades verdadeiras, compaixão e, assim, o empenho do casal em salvar outras vidas que, assim, eles só tinham os amigos dele, né, de princípio, mas eles salvaram muito mais. Gente, deixa uma lição pra gente muito bonita, e o que é mais legal é que de fato isso aconteceu, é uma história real, então não é inventada, realmente aconteceu, e mostra pra gente como a gente pode viver por um propósito maior, sem se preocupar até mesmo com as nossas próprias vidas, assim, né? A história é muito bonita e vale super a pena você assistir. E partimos agora pro nosso quadro Achadinhos Univer, que vem na mesma pegada dos outros filmes, e vamos falar um pouco sobre Guerras, que também é baseado numa história real. O nome do filme que a gente vai trazer pra vocês hoje é Invencível e é dirigido por ninguém mais, ninguém menos que Angelina Jolie. A volta final, amigos, tinha um recorde de 69,2 segundos. Zamperini acabou de fazer em 56 segundos. É a primeira vez em 2 anos que vocês escutam a minha voz. Eu tenho boas e más notícias. Eu ia correr aqui nas Olimpíadas antes de cancelar. A gente pode dizer que ele não é tão escondido assim da plataforma, mas como a gente tá falando sobre guerra, a gente resolveu trazer esse filme esse pra bônus vocês aí. hoje. E esse filme é sensacional, gente. Vai tratar sobre a vida de Lois, que era um atleta que sonhava em disputar as Olimpíadas no Japão. Só que, por ironia do destino, ele acaba parando como prisioneiro de guerra no Japão. E é lá no Japão que a história de Lois começa a se desenvolver, assim, a gente vai acompanhar a trama, porque, assim, o cara sofre, que é uma beleza. Ele fica quantos dias no mar? Ele, como em torno a de gente 40, falou, né? É prisioneiro de guerra, e começa a situação terrível pra ele, porque ele começa a ter que resistir às torturas. Aí a gente vê ali uma história de resiliência. Ele fica 45 dias, eu acho, no mar. Em torno disso, assim, com os amigos dele, ele seca, sofrendo, né? o cara... super magro. É sinistro, né? O amigo dele morre quando ele tá no mar. Então, só que assim, o mais legal de observar no Lois é que ele não se entrega. Se a gente pudesse resumir a história toda dele, a gente vê essa história de resiliência no personagem, porque ele não se dobra de jeito nenhum. O pessoal tortura ele pra caramba. Ele sofre, assim, de todas as maneiras possíveis. E ainda assim ele não se entrega. Então, se a gente continuasse falando aqui, teria 1 milhão de argumentos pra falar o quanto esse filme é bom pra vocês. Mas sem spoilers. Hoje é só um achadinho, a gente vai deixar um gostinho pra vocês de Invencível, como a gente comentou, é um filme dirigido pela Angelina Jolie, que ela é muito boa atriz, mas como diretora ela se saiu muito bem, gente, vocês vão gostar muito. E resistência é o que define esse filme. Agora, assim, acompanha um baita de um trecho, assim, um comentário que a gente tem que fazer sobre a lição, né? Que a gente aprende desse filme, que é quando o irmão de Luz fala uma frase, assim, que você vai guardar pro resto da vida. Um instante de dor vale uma vida inteira de glórias. Bom, pessoal, nós finalizamos mais um episódio do Pode Ver hoje.
Os 3 filmes que a gente indicou aqui já estão na plataforma disponíveis pra vocês, então agora é só vocês correrem lá pra assistir. E o Pode Ver tá terminando por aqui, galera. É isso mesmo, vocês já sabem, né? Deixa o comentário aí, vamos saber qual foi a experiência de vocês ao assistirem esses 3 filmes. Compartilha com seus amigos, dá indicação pra eles também, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho pra vocês não perderem nada por aqui. É isso aí, galera. Univervídeo. O conteúdo que faz bem. E o filme é muito legal, bem filmado, bem produzido, porque assim, mostra a paz que ela tinha naquele zoólogo, né? Ela entrando naquela cena de baile. Não é zoólogo!